A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui para postar mais um comentário em uma das nossas lições, dessa feita a lição de número 2, de 14 de abril de 2019. A lição tem como título Os Artesãos do Tabernáculo. Sabemos que nós estamos aí em torno das lições que girem em volta do tema, o tabernáculo. Aí na semana passada nós vimos o tabernáculo, um lugar de habitação de Deus, foi o título da lição. Vimos ali o tabernáculo como um tipo apontando para Cristo e também para a igreja. E pudemos aprender algumas lições espirituais dentro daquela lição. A lição de hoje vai estar tratando sobre os artesãos do tabernáculo, ou seja, aquelas pessoas que foram capacitadas por Deus para fazer a obra do tabernáculo. E é importante nós observarmos que, uma vez que o tabernáculo ele era um modelo divino, ele era algo dado por Deus, era necessário também que pessoas recebessem de Deus uma capacidade espiritual, uma capacidade divina para poder realizar a obra do tabernáculo. Aí, no caso, o textuário da nossa lição nos apresenta 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse texto nos fala exatamente sobre os dons, as capacitações espirituais, que é o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, quem distribui os dons a cada um conforme ele quer, conforme o propósito de Deus. Deus habilita pessoas, capacita pessoas para trabalharem no ministério, tudo para o bem da obra de Deus, e ele reparte a cada um o dom conforme ele quer, segundo a sua vontade, segundo a sua presciência. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: o Criador doutor cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. O Senhor, ele tem dotado os seus filhos com talentos, cada homem tem um talento específico que devem ser utilizados para o bem maior, para o bem de todos, para o bem da obra de Deus. Então não existe um ser humano sequer que não tenha alguma habilidade. Deus, ele dá ao homem habilidade, o importante é cada um descobrir qual a sua vocação, qual a sua habilidade. E em se tratando do reino de Deus, em se tratando da igreja, é necessário que cada cristão, cada liderança também é fundamental nessa questão, possa fazer com que os talentos, as habilidades, os dons, as vocações de cada um sejam colocados em prática. Porque muitas das vezes nós percebemos pessoas que têm uma determinada vocação, têm um determinado dom, mas que infelizmente não são aproveitados, não são explorados, não são colocados a serviço do reino de Deus. E eu tenho para mim que o mais importante na obra de Deus é que cada um esteja exercendo o dom para o qual foi chamado, que cada um esteja na vocação da qual foi chamado. Então, se você ainda não descobriu a sua vocação, que você possa descobrir qual é a sua vocação no Senhor e estar agindo no lugar certo, que você possa estar ocupando o lugar certo para o qual você foi habilitado, porque o reino de Deus ele só tem a ganhar. Nós, infelizmente, nós percebemos que muitas das vezes, dentro do trabalho do dia a dia da igreja, pessoas que não têm vocação estão ocupando lugares para as quais não foram habilitadas. E isto há um sofrimento muito grande na obra de Deus. E se nós formos analisar à luz de um contexto maior das Escrituras, os dons espirituais, as capacitações espirituais, elas são infindas. Na Bíblia há uma relação extensa de dons espirituais, e eu tenho para mim que há dons que até mesmo na Bíblia eles não são relatados, mas há capacitações. Deus capacita pessoas com várias habilidades. Às vezes nós ficamos presos, nós pentecostais principalmente, ficamos presos àquela lista de 1 Coríntios dos 9 dons espirituais, como se só fossem aqueles dons do Espírito. Mas a Bíblia fala de vários dons, dons ministeriais. N dons são listados na Bíblia: o dom da misericórdia, o dom do ensino, da liderança. São vários os dons, e Deus ele quer capacitar, ele
equipou a sua igreja, ele tem na sua igreja pessoas com capacidades diversas e ele quer ajudar, ele quer fazer com que cada um possa ter o seu dom potencializado para o bem da obra de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus. Portanto, cada ser humano ele foi dotado por Deus com uma capacidade, com um dom, com uma disposição. No livro de Êxodo, a leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, capítulo de número 31, os versos de 1 a 11. Eu vou estar lendo aqui e fazendo uma ressalva aí para quando chegar aí o verso 6 desse capítulo, ler numa outra versão aqui da Bíblia anotada, porque nos dá um esclarecimento de algo que a lição aborda e que a gente tem que buscar uma base bíblica. Então aí no livro de Êxodo 31, verso 1 ao 11, nos afirma assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho chamado por nome a Bezalel. Grave esse nome: Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Não é só em algum, mas em todo artifício. Então aqui nos mostra que Deus chamou a Bezalel e encheu do seu espírito, dando uma capacidade espiritual para trabalhar com todo artifício. Aí vem na descrição o que seria o serviço dele. Aí no verso número 4: para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor, ou seja, com todo trabalho manual e com todo labor. O verso 6: E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, que é um outro chamado por Deus e capacitado, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Aí no verso 6, eu quero chamar a atenção já aqui desse verso na Bíblia de aplicação, na Bíblia anotada, nos diz o seguinte: E eis que dei por companheiro a Aholiabe, deu esse companheiro a Bezalel, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade. Aqui a versão aqui fala não necessariamente dessa forma, mas diz que tenho dado sabedoria a todo aquele que é sábio de coração, e aqui nessa versão diz: e dei habilidade a todos que são hábeis. Isso aqui não é um mero detalhe, da habilidade a todos que são hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então aqui, nessa outra versão, ao invés de falar deu sabedoria ao sábio de coração, aqui nos mostra que ele deu habilidade aos que são hábeis. Por que eu faço questão de referir esse texto? Porque, segundo aqui o comentarista da lição, e é possível fazer essa leitura, estes homens que foram chamados, eles já tinham habilidade, porém eles submeteram ao chamado de Deus, à ordenança de Deus, e aqui o texto nos diz que Deus deu habilidade aos que são hábeis. Então eles tinham, dá a entender dentro desse contexto, que eles tinham alguma habilidade como artífice, porém as suas habilidades não eram suficientes, não eram o bastante para fazer uma obra espiritual. Daí eles terem submetidos em obediência à voz de Deus e recebido uma capacitação espiritual, uma potencialidade espiritual para poder fazer uma obra específica para as quais eles não eram hábeis. Era um modelo do tabernáculo e todas as suas peças eram um modelo celestial, era um modelo de algo que não existia até então, não existia no mundo. Era um modelo dado por Deus, e uma vez que o tabernáculo era algo espiritual que deveria se materializar esse modelo, era necessário que também as pessoas
que fossem chamados para essa obra recebesse um dom, recebesse uma capacitação espiritual. Então faço questão de chamar a atenção aqui, porque como na leitura bíblica em classe aqui, da versão utilizada aqui na lição, fala de dando sabedoria a homens sábios, e nessa outra versão aqui da Bíblia Anotada, que é da editora Mundo Cristão, e essa nos dá assim um entendimento que eu acho que aproxima melhor daquilo que nós queremos trabalhar, e até mesmo o comentarista ele nos apresenta, que é a versão Almeida Revista e Atualizada, essa Bíblia aqui, essa versão da Bíblia Anotada, quando no verso 6 diz: e dei habilidade a todos os homens hábeis. Então, eles já eram hábeis, eles já tinham habilidades, porém eles receberam habilidades espirituais para poderem fazer, como aqui nos diz o texto, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então, eram homens hábeis que recebeu de Deus uma habilidade espiritual para fazer a obra do tabernáculo. Aí o verso 6 continua: eis que eu tenho posto com ele, no caso com o primeiro aí chamado, no caso Bezaleel, eis que tenho posto com ele a Oliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan. Tenho dado sabedoria, como é o verso que nós já lemos, né? Dado habilidade, aqueles que já tinham habilidade, para que façam tudo o que tenho ordenado, que façam, no caso, a obra do tabernáculo, como nós já vimos ali. Aí o verso 7, a saber, o que eles deveriam fazer? A saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório, que está sobre ela, no caso sobre a arca, e todos os móveis da tenda, a mesa com seus utensílios, o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministro, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Até as vestes eles deveriam confeccionar. E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo o que tenho mandado. Então nós vimos aqui que esses homens, no caso aqui, que chefiariam, no caso, essa obra do tabernáculo, no caso aqui, Bezaleel, e no caso Bezalel é o nome correto, e no caso Aholiabe, eles iriam chefiar, então, comandar, estar à frente dessas obras do tabernáculo, porque eles receberam de Deus essa capacitação. Bem, então tudo nos chama a atenção aqui que eles foram capacitados pelo Espírito Santo. A capacidade que eles tinham não era suficiente. Eles recebem a sabedoria divina para fazer uma obra material. Isso nos leva a entender que no nosso ministério, trazendo para a atualidade da igreja, Deus ele pode capacitar pessoas em várias áreas. Deus pode trazer pessoas que já tenham uma capacidade e os capacitar pelo Espírito, como também ele pode chamar alguém que não tenha capacidade e dar uma capacitação espiritual para fazer uma determinada obra. Por isso que nós devemos entender, devemos abrir a nossa mente para a infinidade dos dons na igreja. Às vezes nós percebemos alguém fazendo um trabalho que aparentemente pode parecer até insignificante e nós não vimos um dom por trás daquilo. Quantas das vezes nós podemos ver até alguém num departamento de criança fazendo ali, quem sabe, um painel, um cartaz com tanto amor, com tanto esmero. E muitas vezes nós desprezamos que essa pessoa pode ter recebido de Deus uma capacitação para produzir, quem sabe, um painel, uma obra de arte, uma arrumação que é feito com um toque de amor, com um toque de uma direção divina. Então eu acho que nós temos que amadurecer bastante para perceber as infinidades das capacitações espirituais. E muitas das vezes o trabalho que alguém faz na igreja, quando não está dentro daquilo que é comumente conhecido como um dom espiritual, como os 9 dons, por exemplo, às vezes nós não nos atemos, não damos atenção e não vemos como uma capacitação divina. Nós vemos aqui que estes homens eles foram levantados
com a capacitação para fazer cortina, para fazer altar, para fazer mesa, para preparar incenso, preparar obras materiais que eram destinadas ao culto, ao santuário. Então, por que não Deus não possa usar pessoas na atualidade com capacidade, pessoas que têm habilidades, não apenas humanas, mas também habilidades dadas por Deus, para trabalhar para o bem da sua obra, já que os dons são dados para, no caso, o bem da obra, para o bom funcionamento da obra de Deus. Então, eu quero levar a tua reflexão para que você nunca venha desprezar um trabalho que alguém faça na igreja, por mais simples que pareça, por mais, quem sabe, não notado, mas que você não despreza, porque pode ser alguém que tenha recebido de Deus uma capacitação e pode ser esse o dom que Deus esteja usando essa pessoa. Bom seria se as nossas lideranças elas compreendessem o significado da vocação espiritual, para que pudesse descobrir em cada pessoa qual é a sua vocação, para que cada um pudesse estar trabalhando no dom para o qual foi chamado. A igreja, a obra só teria a ganhar se houvesse essa preocupação de que cada pessoa descobrisse qual é o seu dom em Cristo e cada um estivesse ocupando a vocação para a qual foi chamado. Eu creio plenamente que muitos dos prejuízos que nós temos na igreja, e pouco nós fazemos, porque infelizmente não há essa preocupação de que cada um esteja exercendo o dom para o qual foi chamado, de que cada um esteja descobrindo qual é a sua vocação em Cristo. Talvez a sua vocação seja a oração, talvez a sua vocação seja o aconselhamento, esse seja o seu dom. Talvez o seu dom seja ajudar o próximo, o seu dom seja o dom da misericórdia, o dom da hospitalidade, o dom do sorriso, o dom até mesmo de estar calado ao lado de alguém para ser ouvido para alguém, para ouvir as pessoas. Nem todos têm essa capacidade de parar para ouvir o outro. Às vezes o dom de andar, do companheirismo. Então são infinitos os dons e você deve descobrir qual o dom de Deus que há em ti. E você, líder, você deve trabalhar nesse sentido de descobrir qual é a vocação de cada um daqueles que estão inseridos no grupo, o qual você lidera, para que você possa aproveitar melhor a cada um dos seus liderados para o bem da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí a introdução da lição nos apresenta. Nessa lição veremos que Deus chama pessoas especiais para realizar obras especiais, que foi o caso aqui de Bezalel, e no caso também aqui do seu companheiro, Aholiabe, que foram pessoas especiais que tinham habilidades e foram capacitadas com habilidades dos céus. Então, estudaremos a respeito da importância de ser cheio do Espírito para realizar uma grande obra. E concluiremos a lição com um chamado à consciência a respeito do uso do talento dado por Deus para a glória dele. Ora, o Criador concedeu a Moisés instruções e capacitou pessoas para construir o tabernáculo e executar obras especiais. Não é diferente hoje, pois ele continua a capacitar os escolhidos para a sua obra e espera que a façamos. Então não é diferente, assim como Deus capacitou pessoas para trabalharem no tabernáculo, para confeccionarem os móveis do tabernáculo, o Senhor também, ele tem para cada um de nós uma obra específica, um trabalho no qual nós devemos empenhar. Aí o primeiro ponto da lição, homens especiais para serviços especiais. Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus, é o primeiro subtópico. Na lição passada, vimos que o tabernáculo deveria ser construído, bem como suas peças habilidosamente tratadas. Então aqui é interessante observar aqui que essas peças, a habilidade que deveria ser usada, como o texto nos coloca, deveria ser uma capacitação não comum, porque esses homens, no caso, Bezalel e Aholiabe, eles tinham habilidade, mas era necessário que eles recebessem de Deus uma habilidade para exatamente trabalhar numa obra específica.
E aqui o texto nos apresenta que para executar essa obra, Deus chamou exatamente esses dois homens. O primeiro, no caso, é Bezalel. Ele era da tribo de Judá, o segundo da tribo de Dan. Ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus, a fim de trabalhar em toda sorte de obra de ouro, prata, bronze, madeira, etc. Então esses homens aqui, eles receberam aquilo que eles até então não tinham, apesar das suas habilidades, mas eles precisavam de algo a mais. Eles precisavam de uma potencialização para poder fazer aquela obra específica que Deus havia mostrado a Moisés. Aí no subtópico 2, a prerrogativa de Deus. O texto bíblico de nossa lição mostra que Deus chama a quem Ele quer para executar a sua obra. Ele conhece a natureza de cada filho e, de acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Então Deus conhece a nossa natureza, Ele distribui talentos de acordo com a capacidade que Ele deu a cada um. E Ele nos capacita para a sua obra, e isso é muito importante. Não por acaso, para construir o tabernáculo, o Criador chamou pessoas inclinadas às artes e às ciências. Então aqui a lição, e nós vimos no verso 6, aí do capítulo que nós lemos, do capítulo 31 de Êxodo, que aqueles homens eles já tinham habilidades. E aqui o comentarista ele coloca que não foi por acaso que Deus chamou pessoas inclinadas à arte. Inclinadas às artes e às ciências. Isso é muito interessante porque Deus também ele quer trabalhar com aquelas capacidades que Ele deu a cada um de nós. Se você é professor, você pode ser usado por Deus no ministério do ensino. Mas não que você venha se gabar, que você está fazendo a obra pela sua própria capacidade. Não. Deus ele vai te capacitar para que você ensine as verdades do mundo espiritual a partir daquele talento que Ele já te deu. E Ele vai te potencializar, Ele vai te capacitar com uma capacidade espiritual. Se você é uma pessoa que já trabalha na assistência social, Deus pode te usar nessa área, porém agora com uma capacidade espiritual para o engrandecimento do reino de Deus. Então é necessário que nós entendamos que Deus ele nos cercou de talentos e Ele quer usar os nossos talentos para o engrandecimento do seu reino. Então aqui Ele usa esses dois homens, no caso aqui, Bezalel e Aholiabe. Ele vai usar homens que já eram inclinados às artes, inclinados à ciência. Ele vai os capacitar, potencializando-os com habilidades espirituais para a confecção dos móveis do tabernáculo. Essa forma de Deus chamar está registrada ao longo das Escrituras. Por exemplo, Pedro foi convocado para exercer seu ministério entre os judeus. Pedro, enquanto um judeu, enquanto alguém que estava inserido dentro do judaísmo, ele foi chamado por Deus para poder exercer o seu ministério entre os judeus. Nós já temos agora o exemplo do caso do apóstolo Paulo, que era um homem também judeu, mais gentil também, tinha o título de cidadão romano, alguém que se dava bem entre os gentios, que tinha um vasto conhecimento do grego, da lei, um homem superdotado. Nós vemos que Deus ele chama o apóstolo Paulo exatamente o que? Para ser o apóstolo dos gentios. Então olha aqui como Deus trabalha. Deus chama Pedro, judeu, que estava inserido entre os judeus, para ser o apóstolo dos judeus, exercer o seu ministério entre os judeus. E Deus chama agora aqui o apóstolo Paulo para ser esse destaque no mundo gentil, uma vez que ele tinha habilidades, que ele era um gentil e ele tinha uma formação acadêmica. Mas uma coisa interessante que, a despeito da formação acadêmica de Paulo, ele se colocou à disposição de Deus para receber uma capacitação espiritual para fazer aquela grande obra. E olha o trabalho que Paulo fez enquanto missionário dos gentios. Isso é para nós observarmos que Deus ele quer usar as nossas potencialidades, Ele quer usar as nossas habilidades, Ele quer usar pelo seu Espírito para que nós possamos dar fruto, que nós possamos ser úteis na obra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Trata-se de pessoas estratégias para fazer obras estratégia. Deus usa um Paulo, porque era só um Paulo, dentro das habilidades que ele já havia recebido, para poder fazer o trabalho que ele fez entre os gentios, para ter o alcance que ele teve.
Um outro talvez não iria onde Paulo foi. Então Deus ele vai exatamente, é um Deus que ele usa, ele tem as suas estratégias, as suas maneiras de trabalhar, e ele vai usar cada um dentro da sua capacidade, capacitando também aqueles que não têm. Louvado seja o nome de Jesus. Então, seria exatamente isso, pessoas estratégias para fazer obras estratégicas. É assim que Deus age. Ao longo da história da igreja, o Pai Celestial capacitou pessoas e deu-lhes sabedoria para edificarem o corpo de Cristo. Ele pode falar ao seu coração agora acerca de um chamado. Seja sensível à voz dele. Deus é quem chama. Então Deus pode estar fazendo você agora, trazendo à sua memória qual é a sua capacitação e como você pode usar essa sua capacitação, esse seu dom, esse seu talento, como você pode o colocar à disposição de Deus para que Deus venha te capacitar naquilo para o qual Ele te chamou. Então é necessário que nós entendamos isso. Aí o subtópico 3, a pluralidade do serviço cristão. Muitas são as necessidades da igreja local. Daí a pluralidade. Se muitas são necessidades, é necessário que haja pessoas com N habilidades para trabalhar, no caso, na obra de Deus. Então, muitas são as necessidades da igreja local, tanto de ordem espiritual quanto de ordem material. Elas manifestam-se na manutenção da comunhão cristã entre os irmãos, bem como na organização dos elementos funcionais do culto cristão. Para isso, na obra do Senhor, há lugar para a diversidade de dons e talentos que envolvam liderança, por exemplo, o talento de liderar. Liderar é um talento, é um dom a liderança. A Bíblia fala sobre o dom de governo. Quantas pessoas às vezes estão querendo liderar, mas não têm o dom para isso. E aí o prejuízo é muito grande para a obra de Deus, porque liderar é um dom, governar é um dom da parte de Deus. E tem pessoas que têm essa habilidade, e Deus quer usar essas habilidades, quer dotar essas pessoas com uma capacidade ainda maior para exercer o dom de liderar. Então temos aí os dons da liderança, o dom para a música, a ação social e outras esferas que expõem a necessidade da obra. Então que tudo isso nós possamos estar atentos para que nós venhamos a colocar os nossos dons, os nossos talentos à disposição de Deus. Aí o tópico de número 2 da lição, cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Primeiro subtópico, cheios do Espírito para realizar a obra. O texto bíblico diz, o texto bíblico diz, o enchi do Espírito de Deus. Encheu quem? A esses homens que foram chamados aí, no caso, em primeiro momento vai estar falando de Bezalel e depois vai estar falando de Aholiabe. Então diz o texto, o enchi do Espírito de Deus. Essa afirmativa vai ao encontro do que nós, pentecostais, sempre afirmamos. Não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo. Então nós, pentecostais, temos o hábito e o bom hábito de dizer que tudo quanto nós fizermos para Deus deve ser debaixo da unção do Espírito. E aqui Deus ele está dizendo que havia enchido esses homens do Espírito para poder realizar aquela obra. O texto em destaque declara que toda criatividade, sabedoria, entendimento e ciência para construir o tabernáculo e talhar cada peça de ouro, de prata, de bronze, de madeira, promanavam, ou seja, brotavam, procediam do Espírito de Deus. Não era da capacidade desses dois homens. Não era porque eles já tinham habilidades que toda o desenho, toda a perícia veio deles. Não, eles receberam, eles teve a humildade de se colocarem diante de Deus e eles receberam a capacidade do Espírito de Deus para fazer aquela obra. Aqui há uma verdade maravilhosa para nós. Para realizarmos uma obra espiritual, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo. Isso é muito interessante. Se você é um professor secular, você não pode achar que pela sua capacidade, pelo seu dom que Deus te deu secular, você pode pregar a palavra de Deus, porque você já é um professor, você já tem habilidade, você já tem dons. Não.
É necessário que você entenda que Deus te deu o dom para o ensino, mas é necessário que você receba de Deus uma capacitação espiritual para falar da palavra de Deus, para falar em nome de Deus, para ser usado pelo Espírito de Deus para o ministério, para o ensino cristão. Então é necessário que nós entendamos que Deus deu a cada um de nós um talento, por esse talento ele tem que ser tomado por Deus, ele tem que ser burilado por Deus, ele tem que ser posto diante de Deus para que Deus use como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então isso aqui é muito interessante, é o que nós observamos até aqui. Para realizarmos uma obra espiritual precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo. Nessa perspectiva, colocamos todas as nossas habilidades aprendidas nos bancos das escolas, das faculdades e na jornada da vida, colocamos tudo a serviço do Rei Jesus. Assim Deus nos usará poderosamente. Portanto, a simbologia da capacitação espiritual para a construção do tabernáculo se constitui figura de realidade espiritual do povo de Deus no ministério cristão. Assim como aqueles homens receberam uma capacidade espiritual para fazer uma obra espiritual, nós temos que entender que o que nós fazemos para Deus, tudo é para Deus. E tudo tem relação com o mundo espiritual, até mesmo aquilo de material que nós fazemos no reino de Deus, tem um peso no mundo espiritual. E para isso nós temos que fazer como para Deus, fazer sendo capacitados, usados, direcionados pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Aí o segundo subtópico desse segundo tópico, habilidades especiais para obras especiais. Aqui é interessante que nós vamos ter aqui 2 versos da Bíblia bastante interessantes para a nossa instrução. A Bíblia mostra uma diversidade de dons relacionados ao serviço cristão. Eu chamo a tua atenção, abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, verso 3, até o verso 8. Vamos ver o que está escrito. Romanos 12, 3 ao 8. Romanos 12, capítulo 3 até capítulo 12, versículo 3 até o verso de número 8. Nos diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí o verso 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, exercem o mesmo papel, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Aqui, nós vemos aqui as diferenças de dons. Temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, se o dom da profecia, um daqueles dons, dos 9 dons, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se você tem esse dom. Se ministério, se é ministrar, dediquemo-nos ao ministério. Muito interessante, ministério como um dom, e não como um ofício, como uma profissão. O que ensina, esmere em fazê-lo. Então aqui ensinar, quem recebeu o dom do ensino, que esmere em ensinar. Se recebeu de Deus, do Espírito Santo, essa capacidade. O que exorta, aquele que é usado por Deus para exortar, para edificar a igreja, aquele que exorta, que faça-o com dedicação. O que contribui, o que ajuda, o que oferta, o que contribui, que faça isso com liberalidade. Aí prossegue, o que preside, ou seja, aquele que lidera, que faça isso com diligência. Então aqui presidir, liderar, governar é um dom de Deus. E isso deve ser feito na unção do Espírito e com diligência. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Então aqui nós temos o quê? A misericórdia como um dom. O dom de compadecer, de usar de misericórdia, de colocar o coração na miséria do outro. Isso aqui também é um dom espiritual. E muitas vezes essas capacitações, esses dons, que é o mesmo Espírito que distribui, muitas das vezes não são valorizados dentro da igreja. Às vezes não se valoriza uma ajuda ou uma disposição de ajudar que alguém tem.
alguém sempre pronto a ajudar, sempre pronto a cooperar, sempre pronto a acolher, a abraçar o outro. Isso é uma capacitação de Deus. Isso faz parte do ministério, mesmo não sendo muitas das vezes reconhecido, mas é uma capacitação espiritual. Então, nós vemos aqui essa diversidade de dons. Ainda em 1 Coríntios, capítulo de número 12, 1 Coríntios 12, verso 4 e 6, nos diz o seguinte: ora, os dons são diversos. A gente não pode dizer a quantidade. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, são diversos os serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Estão nos mostrando a diversidade que há de ministério, de dons para o bem da obra de Deus. Então, dons esses que foram distribuídos pelo Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, na mesma perspectiva do processo de escolha de Bezalel e Aholiabe para a construção do tabernáculo. Então, assim como Deus escolheu esses dois homens, Deus continua levantando pessoas para o bem da sua obra na atualidade. Louvado seja o nome de Jesus. Na igreja local, muitos trabalhos requerem habilidades especiais. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no ofício de escrever. A escrita já tem uma habilidade, receber de Deus uma capacidade maior para poder escrever. E escrever não é uma coisa fácil. Então precisa ter uma habilidade maior na escrita. Quem canta precisa de uma habilidade no ofício do canto. Quem toca, uma habilidade no ofício de tocar um instrumento. Quem prega precisa de habilidade no ofício da interpretação do texto, da retórica. Enfim, as necessidades de habilidades especiais para realizar obras são inúmeras. Por isso que o Espírito Santo capacita pessoas para atividades bem específicas. É verdade que os dons de Deus não dependem de habilidades especiais. Isso aqui é muito interessante. O dom de Deus não depende de habilidades especiais, porque é um dom de Deus. Mas Deus, no entanto, ele chama pessoas que têm habilidades para poder serem potencializadas, como nós já falamos, para serem colocadas agora não a serviço do mundo, mas a serviço de Deus. Não para uma mera obra material, mas mesmo que seja uma obra material, mas que ela tenha um teor espiritual. E Deus pode capacitar quem não tem capacidade? Sim. Deus pode levantar pessoas que não têm capacidade e capacitá-las. Mas, como a lição coloca, no entanto, o Senhor chama pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem um serviço complexo na igreja local. Então, Deus, ele tem, para cada obra, ele tem alguém que ele quer usar, que ele quer tomar para ser útil na sua obra. Aí o último tópico da lição, o tópico 3, nos apresenta usando os talentos para a glória de Deus. Os talentos, que são habilidades de Bezalel e de Aholiabe. Já vimos que Bezalel e Aholiabe eram artesãos altamente capacitados para trabalhar com ouro, prata e cobre, além de outros materiais como madeira. Mas algo devemos destacar. Isso aqui é muito interessante. Ambos se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria as peças dos altares, as colunas, as cortinas e cores. Então eles, apesar de terem capacidades, eles se submeteram à revelação de Deus. Não era a capacidade deles que ia guiá-los na confecção das peças do tabernáculo, mas era uma capacitação espiritual. Assim, revestido do Espírito de Deus, Bezalel e Aholiabe passaram a ser especialistas para fazer tudo quanto fosse necessário para construir a estrutura do tabernáculo de madeira esteticamente bela. Eles primeiro submeteram-se, por isso o que faziam eram para a glória de Deus. Então, uma vez que eles submeteram, aquilo que eles faziam era para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Era a sabedoria de Deus em prática e não a sua sabedoria. Louvado seja Deus. Para fazermos alguma tarefa que glorifique a Deus, precisamos ter a consciência profunda de que foi Ele quem nos chamou. Esse é o passo fundamental para que o nosso trabalho glorifique a Deus.
Depois é preciso admitir que, embora você tenha a mais importante capacitação secular, Deus sempre é quem dá a última instrução. Experimente submeter-se a Deus e fazer qualquer tarefa para a glória dele. Isso aqui é muito interessante. É você ter consciência e nunca perder isso de vista, que não é a tua capacidade. Deus ele pode ter te dado um dom natural, um dom específico, mas quando ele te chama e ele quer usar você neste dom para a glória dele, você deve ter consciência que ele está te tomando nas suas mãos e que a capacidade não vem de ti, mesmo porque até mesmo um dom natural que você tem, ele veio de Deus. E Deus pode, e ele usa esse seu dom na unção do Espírito para a glória do seu nome. Aí o subtópico 2 desse último tópico nos apresenta os talentos revelados na igreja. Embora Mateus 25 seja uma mensagem bíblica que trata acerca da volta de Jesus, ela é uma bela ilustração para mostrar o que Deus espera que nós façamos com nossa vocação. O que ele exigiu de Bezalel e Aholiabe também está contemplado na parábola dos talentos. Lá um recebeu 10, outro 5, outro 2 talentos. Nessa parábola, a palavra grega talenton, que significa talento, ganha destaque. O termo refere-se a uma moeda de alto valor. Nesse contexto, o homem rico distribuiu vários talentos a seus servos de acordo com a capacidade de cada um para negociar. Então Deus ele dá dom de acordo com a capacidade de cada um. Isso é muito interessante. Naturalmente, o homem rico esperava receber retorno dos seus servos. A mensagem aqui é clara. Quando o Senhor voltar, ele deseja nos encontrar trabalhando de acordo com as habilidades que ele nos capacitou para o seu reino. Desenvolver os talentos simboliza perseverar na fé e comprometer-se com o colocar a serviço do corpo de Cristo tudo o que o Senhor nos concedeu. Então, aquele homem, quando ele distribuiu aqueles talentos, se ele deu a um 10 talentos, ele deu a um 5 talentos, deu a um 2 talentos, porque ele sabia da capacidade de cada um. E Deus vai cobrar de nós, Deus vai nos usar dentro da nossa capacidade. Se você tem uma habilidade X, Deus vai te chamar na sua habilidade para você fazer uma obra para Deus. E ele vai te cobrar de acordo com a sua habilidade, de acordo com aquilo que ele já também te capacitou. E nunca esquecendo que a direção continua sendo a direção do Espírito de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Cada crente é dotado de algum talento com o qual poderá trabalhar para o Senhor Jesus e receber a devida recompensa pelo trabalho quando nos encontrarmos diante do tribunal de Cristo. A Bíblia diz que cada um receberá de acordo com o que fez por intermédio do corpo, ou seja, de acordo com a intenção que te levou a fazer a obra de Deus. Isso tudo será pesado diante do tribunal de Cristo. Não basta ter feito a obra, é necessário que nós entendamos quais as motivações, quais as intenções do nosso coração ao realizar algo para Deus. Não desperdice o talento que Deus lhe deu. Honre ao Senhor com os seus talentos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí a conclusão da nossa lição nos apresenta: no reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas, não somente as de caráter espiritual, mas também as de caráter social, educacional e material. Quantos templos, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para esse trabalho? A recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda boa obra. Esforce-se com esmero e amor. Então peça a Deus que venha te orientar, que você possa descobrir qual o dom de Deus que há em ti, qual o talento que Ele tem te dado e como você pode entregar ou colocar esse talento para ser usado pelo Espírito de Deus na obra de Deus. E mais uma vez eu digo, todos nós, se tratando de igreja, que fomos alcançados por Cristo, ao ajoelharmos aos pés da cruz, quando nós saímos de lá, nós saímos com uma vocação. Nós saímos com uma obra a ser realizada. Deus ele nos capacitou. Agora é necessário que nós descubramos qual é a nossa vocação no corpo de Cristo. Se a nossa vocação é o ensino, é a pregação, é o louvor, é o serviço.
se no caso é o auxílio, é a misericórdia, seja qual for a obra que Deus ele queira te usar, desde a você dar um copo d'água para alguém, isso pode expressar o teu ministério, essa sensibilidade de ajudar o outro nas mínimas coisas possíveis. Então que Deus nos abençoe, que nós entendamos que assim como Deus, ele levantou estes homens aqui para poder fazer uma grande obra, Bezalel e no caso a Oliabe, Deus também ele quer levantar a cada um de nós, ele quer nos dar uma capacitação espiritual, e aquela capacidade que você já tem, Deus quer exatamente usá-la, Deus quer tomá-la para que seja útil no engrandecimento do reino de Deus. Mas que Deus ele possa nos ajudar, que nós possamos entender que assim como os artesãos do tabernáculo, eles receberam de Deus, mesmo já tendo suas habilidades, eles se colocaram à disposição de Deus para receber uma capacitação espiritual para uma obra espiritual. Que nós entendamos que o nosso talento, que as nossas possibilidades, que tudo aquilo que nós temos deve ser colocado à disposição do Senhor. Porque a obra não é do homem, a unção não é nossa, a direção não é nossa, mas a direção deve ser sempre do Senhor. E quando nos colocamos na direção do Senhor, seja qual for o teu dom, seja qual for o teu talento, Deus há de tomar de maneira poderosa para o engrandecimento do seu reino. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, continue orando por nós, para que Deus continue nos dando graça. E um grande abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus e a paz do Senhor.